Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje, esta que é a 10ª sessão ordinária de 2020. E você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça, são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasjc.sp.gov.br ou então pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você confere no nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. Elton, vereador Marcão da Academia, vereador Wagner Balieiro, vereador Ciborgue, vereador José Dimas, vereador Walter Hayashi, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereadora Amélia Naomi, vereador Robertinho da Padaria, vereador professor vereador Roberto do Eleven, vereador professor Calazans Camargo, vereadora Juliana Fraga e vereador Sérgio Camargo. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, eu quero só fazer um comentário, pedir aos colegas vereadores que ficasse atento aos projetos da pauta do dia de hoje, por favor, se manifestasse após a leitura do projeto. Isso eu estou pedindo para os 21 vereadores. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por ser de conhecimento dos vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão de 3 processos. O processo 11.743/2019, PLC 14/2019, autoria do vereador Sérgio Camargo. De autoria do vereador José Luiz, o processo 13.705/2019, projeto de lei 400/2019. De autoria ainda do vereador José Luiz, o processo 14.578/2019, projeto de lei 414/2019. Solicito ainda a inclusão de 3 processos para leitura apenas. Processo 15.29/2020, requerimento 425/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. De autoria do vereador Esdras Andrade, o processo 15.33/220, requerimento 426. Retificando, senhor presidente, processo 15.33/2020, requerimento 426/2020. E processo para leitura 15.39/2020, projeto de lei 37/2020. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovada por unanimidade.
Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 1342/2020, projeto de decreto legislativo número 6/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Boutros Nemetalá El Khoury. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 10/3/2020. Processo número 1390/2020, projeto de decreto legislativo número 7/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Concede a medalha de Cassiano Ricardo ao senhor Fabrício Alberto Correia. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 10/3/2020. Processo número 1436/2020, projeto de lei número 34/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Dispõe sobre a política municipal de agroecologia e produção orgânica de São José dos Campos, PMAPO. Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 10/3/2020. Processo número 1526/2020, projeto de lei número 35/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Regulamenta os requerimentos de aposentadoria voluntária e pensão por morte do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 10/3/2020. Processo número 1530/2020, projeto de lei número 36/2020, de autoria do vereador José Dimas. Altera a lei número 9.693, de 18 de abril de 2018, que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Vale Tattoo Festival e Body Piercing, a serem comemoradas na primeira quinzena do mês de abril. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 10/3/2020. Processo número 1529/2020, requerimento número 425/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Justifica a ausência na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2020, conforme atestado médico anexo. Processo número 1533/2020, requerimento número 426/2020, de autoria do vereador Esdra Andrade. Justifica a ausência na sessão ordinária de 18/2/2020 e solicita licença da vereança no dia de hoje, conforme atestado médico anexo. Processo número 1539/2020, projeto de lei número 37/2020, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 3080, de 17 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de Recursos e da outras providências a respeito. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, término do prazo para emendas, 3/3/2020. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos os colegas servidores aqui presentes. Presidente, eu protocolei hoje no gabinete um memorando contendo alguns questionamentos a respeito da legalidade da lei. E eu, como parlamentar, tendo o dever, de defender meus colegas servidores, tenho o direito do devido processo legislativo. Então, eu gostaria de, antes de colocar em votação o projeto, eu tivesse as respostas
porque sem elas a gente corre o risco de estar desrespeitando uma lei importantíssima, que é a lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, o senhor, como presidente dessa casa, pode responder, né, como por improbidade administrativa, porque da forma que veio a lei, principalmente a emenda 9, creio eu, e é por isso que eu gostaria do parecer jurídico, se for aprovada, amanhã mesmo poderá ser questionado como uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu quero me eximir dessa irresponsabilidade. Por isso, eu solicito a resposta do memorando que eu protocolei essa manhã. Vereador, esse pedido da senhora só teve a assinatura da Vossa Excelência. Tem que ter, no mínimo, de 2 assinaturas. Dessa forma... Nem o memorando mesmo da relatora do projeto? Eu estou seguindo o regimento interno da casa, vereador. O regimento interno da casa, que diz 2 assinaturas, só tinha da senhora. Portanto, esse pedido se torna inválido, vereador. Mesmo com questionamento, mesmo entrando com uma ADIM amanhã? Aí é o direito, vereadora. Mas veja bem, eu estou seguindo o regimento interno da casa. Teria que ter, no mínimo, 2 assinaturas, só tinha da Vossa Excelência. Como é que eu vou aceitar um documento com uma assinatura só? O que diz o regimento? Tem que ser 2 assinaturas, como vereadora. Relator, um memorando, a relatora da Justiça vereadora, não tem... Já consultamos a assessoria jurídica, vereadora. Não então, posso certo. receber. Obrigada, senhor presidente. É isso, tá bom? Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Alô? Não está funcionando? Saiu? Agora está, saiu. Senhor presidente, boa noite ao público presente na casa, aos servidores, boa noite à imprensa, aos demais vereadores, às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco esse momento e apelar ao espírito democrático de Vossa Excelência e da mesa diretora. Eu creio que pegará muito mal para esta casa, à véspera de uma eleição, não, de um feriado popular, um projeto de tal envergadura, com a ausência de alguns vereadores, nós votarmos essa matéria. Então, eu creio que a matéria ainda tem um tempo aí para se discutir, para se debater. Não vai, de forma alguma, obstacular nada nessa cidade. Eu creio, senhor presidente, que nós poderíamos, quem sabe, adiar essa sessão, essa votação dessa matéria, visto que, volto a frisar, vai pegar mal para casa. Não é para quem vai votar a favor ou contra, mas vai pegar mal para a Câmara Municipal de São José dos Campos, um processo de tal envergadura às vésperas de um carnaval. Então, eu solicito o espírito democrático de Vossa Excelência, do líder de governo, dos demais vereadores que olhem para essa questão, né? E, quem sabe, na semana que vem, acho que interessante, foi pautado tudo, mas fica esse registro, é um registro meu, que eu faço aqui, sem sofrer pressão de lado algum, já tenho meu posicionamento desde o início dessa matéria, mas creio que para a casa, para a Câmara Municipal de São José dos Campos, se nós apreciarmos essa matéria hoje, será um marco histórico negativo. Obrigado, senhor presidente.
Passaremos à discussão do processo 14.779/2019. Quem que vai ser? Inscrito para falar no processo, o vereador Wagner Balieiro. Pelo tempo partidário, 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, de maneira especial a todos os servidores, servidoras que estão lotando essa galeria, em protesto contra um projeto que realmente ele é um projeto muito danoso e que envergonha a nossa cidade quando a gente vê um projeto que fica retirando direitos e direitos das pessoas mais pobres, dos que ganham menos, e de aposentado e pensionistas, que é esse o resultado de um projeto como esse. Quero lamentar aqui, porque até agora ainda estão faltando 4 vereadores para estarem presentes no plenário. E era importante, já até aqui o colega também colocou sobre isso, que o debate ele deveria ser colocado com todos os vereadores presentes, debatendo e a gente discutindo exatamente o que representa esse projeto. Eu fiz alguns slides, nós vamos ter o tempo agora de discussão de projeto, depois vai ter o tempo dos 25 minutos, onde a gente também vai falar sobre esse projeto. Na verdade, o arquivo seria o outro, Roberto, não seria esse, não, é o outro arquivo. Né? Porque vamos falar especificamente do projeto, vou colocar sobre ele aqui, até para ficar mais fácil de todos entenderem. Essa reforma do Felício, ela é uma reforma que está vindo para ser a pior do Brasil. Por quê? A reforma que quer colocar aqui é uma reforma de colocar um desconto, uma alíquota de 14% para todos os aposentados e pensionistas que recebem acima de salário mínimo. Né? O que representa isso? Representa essa situação. Aqui estão alguns exemplos de salários de aposentados e pensionistas, e lá do outro lado, o valor que vai ficar com a aplicação da alíquota de 14%. É um confisco de salário, é um confisco de direito do servidor e da servidora, lembrando que a imensa maioria dos aposentados, aposentadas, pensionistas, são recebedores de menor que o teto do INSS, de valores menores que o teto do INSS. Pelo menos 60% dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados da Prefeitura recebem menos que o teto do INSS. Então, isso é o que vai acontecer, podendo chegar a descontos de mais de R$ 700 de pessoas que passaram durante 30 anos, 40 anos trabalhando na Prefeitura, contribuindo com o Instituto, fazendo ali o cumprimento de todas as suas obrigações e agora, depois de aposentado, passar por uma situação como essa, uma injustiça como essa. Além da aplicação da alíquota para aposentados e pensionistas, tem um aumento para 14% do desconto dos servidores da ativa, sem ter o aumento da contribuição patronal. Então, os servidores da ativa vão ter um aumento de 14%, de 13% para 14%, só que a contribuição patronal, que deveria ir também para 28%, como era dos demais casos, nesse caso não está sendo aumentada. E aqui, quando a gente fala que é uma das reformas mais injustas e a mais cruel do Brasil, foi porque São José dos Campos
comparado com qualquer outra cidade que a gente conseguiu pegar a legislação, olha a diferença. Santos, está aqui, ó, Lei Complementar 1090, contribuição dos inativos e pensionistas será de 14%, sobre aquilo que supera o limite máximo estabelecido no INSS. Lei de Santos, Lei Complementar 1090, de janeiro desse ano, não colocou a alíquota de 14% para valores menor que o regime geral. Isso aqui é a lei que está no município de Santos. São Bernardo do Campo, que nesse momento está com a legislação suspensa na Justiça em função de uma ação do sindicato. Lei Complementar 14. Como é que está lá? Aposentados e pensionistas contribuirão com 11% da parcela que supere o limite máximo estabelecido dos benefícios acima do limite do benefício do regime geral. Ou seja, a alíquota somente acima do teto do INSS. São Bernardo do Campo. Santo André, que está em um debate acontecendo lá, nesse momento. Contribuição mensal dos aposentados e pensionistas para a manutenção do regime próprio de previdência social será de 14% somente sobre a parcela dos benefícios que supere o limite máximo estabelecido no regime social, o regime geral de previdência. Ou seja, a alíquota só acima do teto do INSS. Cidade de São Paulo, a lei é de 2018. 14%, somente sobre o valor da parcela de valor de proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social, na cidade de São Paulo. Ribeirão Preto, servidores inativos e pensionistas, 14% incidirão apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido no regime geral. São exemplos de legislações que já estão ocorrendo em cidades do estado de São Paulo, alguns com situações de regime de previdência piores do que de São José e que não aplicaram esse tipo de maldade que o Felício está querendo fazer aqui na nossa cidade. Estado de São Paulo, a polêmica, está dando a pancadaria lá na Assembleia Legislativa e vai ter a discussão ainda lá semana que vem. 14% sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo do regime geral. 14% só acima do teto do INSS. E ali embaixo, no mesmo projeto do Estado de São Paulo, artigo 8º, coloca que a contribuição social dos servidores públicos será de 14%, enquanto que a do Estado de São Paulo, que tem um regime de previdência pior do que o de São José, terá a contribuição patronal de 28%, ou seja, está aumentando também a contribuição patronal. São José não aumentará a contribuição patronal, continuará com 26% e está fazendo 14% a partir de salário mínimo. Pensionista também sofrerá o desconto da alíquota de 14%, mesmo após perder o direito do benefício integral. No projeto, ainda sem discutir a questão das emendas, fazendo aqui um simulacro com a pensão de 60% para um dependente, tem uma discussão da emenda, que a emenda pode aumentar aqui para 70%. Mas a proposta que veio, foi colocado que, se tiver um benefício nesse valor, o aposentado, a viúva ou o viúvo vai receber aquele valor da tabela, da coluna da direita. Ou seja, 60% do valor da aposentadoria e, em cima dos 60%, aplica a alíquota de 14%. Isso é uma maldade. Isso é tirar direito no momento de dificuldade da família, quando ele ainda já perde um ente querido, que já tem as despesas de saúde, que já tem diversas despesas na sua família, que a gente sabe que hoje, inclusive, tem muito aposentado e aposentada, pensionista, que sustenta a família, e aí vem com um corte gigantesco desse, que é quase metade do valor, como vocês podem ver por essa tabela que a gente está apresentando aqui, né? Então, você tem um aposentado R$2.000 de salário, se vier a falecer, a pensionista vai receber R$1.178, um desconto de quase R$880. Se tiver um salário de R$3.000, o pensionista vai receber R$1.694, é quase metade do valor, colocando a alíquota e a questão da pensão. A questão da pensão não está na legislação federal. A legislação federal não pede para mexer na questão da pensão. Eles estão mexendo com a iniciativa do projeto daqui.
Mas não precisa, porque a legislação federal não fala isso. Mentiram várias vezes falando dessa história da legislação federal em relação à pensão. A legislação federal coloca 2 itens. A discussão dos afastamentos, licenças que precisam passar para despesas da prefeitura e não ficar mais no instituto, e a discussão da alíquota. E como a gente mostrou aqui, todas as cidades estão se adequando com a realidade da sua cidade, e não dessa maneira como está sendo feito aqui em São José dos Campos, que parece que é um projeto que visa arrecadar e penalizar principalmente os que ganham menos, principalmente os trabalhadores que estão num regime, num sistema de salário abaixo do teto do INSS. Então, é um projeto danoso para o servidor e que vai causar enormes transtornos para 6 mil famílias aqui de São José dos Campos. O tempo é curto aqui, porque eu tenho um tempo regimental de 15 minutos. Vereadora Juliana vai querer falar no processo, no tempo partidário. Gostaria de colocar bem rapidamente a questão do outro slide, em relação aos dados do Instituto de 2019. Por curiosidade e também por incidências, essa semana, até porque isso manda a legislação, saiu o balanço do Instituto do ano de 2019, do ano passado. Então, se puder aí, Roberto, colocar o outro, esse aí, o balanço do Instituto de 2019. Pode passar aqui. Opa, é aqui. O que eu quero colocar aqui? O resultado de 2019 foi melhor que o de 2018, mesmo com o aumento de número de aposentados, mesmo com toda a situação colocada, nós tivemos comparativos, aqui eu vou passar bem rápido, execução orçamentária, o superávit de 2019 foi maior que o de 2018, conforme documento público colocado aqui nessa casa. Resultado patrimonial, em todas as outras vezes que eu vim nessa tribuna, eu falei que 2018 deu negativo, e deu negativo em 2018 a variação patrimonial de menos 46 milhões. Desse ano, 2019, deu positivo 141 milhões de variação patrimonial. Aqui estão a questão dos aportes que estão sendo realizados, mas lembrando que, diferente do que saiu na maioria da parte da imprensa aí, o aporte foi pago com dinheiro do Instituto. O aporte foi pago com dinheiro do Instituto, conforme a legislação que já foi votada nessa casa em 2017. Eu vi uma matéria muito maldosa, por sinal, falando que todo mês está dando negativo 12 milhões, dando a impressão que a Prefeitura paga todo mês 12 milhões do Instituto de aporte. Não é verdade. A maior parte do dinheiro de aporte hoje que coloca no Instituto é dinheiro do rendimento do Instituto, fruto do trabalho de vocês, aposentados e trabalhadores ativos. Aqui, só para mostrar que o patrimônio líquido do Instituto, comparando 2018 com 2019, teve aumento de 2.400 para 2.600. Opa, faltou o último slide aqui das considerações finais, onde fala da questão, na análise final, na nota explicativa, que é esta aqui, a nota explicativa que está na internet, para todos verem, onde você tem aqui o Instituto de Previdência de São José dos Campos, conforme análise das demonstrações contábeis, obteve êxito financeiro, orçamentário, patrimonial no exercício de 2019, garantindo o crescimento do patrimônio em 9% após o cumprimento de todas as obrigações previdenciárias e administrativas. Estou dizendo que nós temos, pelos dados apresentados, pelas informações aqui colocadas, era necessário que a Prefeitura apresentasse dentro do debate que ela fez aí do projeto, qual o estudo que justifica essa alíquota de 14%. Respondeu à Comissão de Economia, por exemplo, falando que tinha um estudo. O estudo não adianta vir trazer o calculatorial, as informações que já estão na internet. O que está na internet é de conhecimento público, a gente também conhece. Mas não é isso. O que precisa é justificar essa aplicação de 14% a partir de salário mínimo, que não foi feito em nenhum outro lugar, em nenhum outro município de São José, do estado de São Paulo e acho que do Brasil. Além disso, como nós estamos num processo de votação, de explicação do projeto, nós temos 4 emendas que serão votadas aqui
daqui a pouco no processo de votação. A primeira emenda, de autoria nossa, meia da vereadora Amélia, da vereadora Juliana, é colocando justamente que a questão da pensão, a questão do gatilho, é para manter o texto original que está hoje na lei do Instituto, no Estatuto dos Servidores. Então, a primeira emenda é dizendo que não precisa mexer na pensão e não precisa mexer nessa legislação com relação à questão da pensão. Segundo, se você faz aumento da alíquota para 14%, você precisa ter ou o reajuste do servidor ou o aumento da alíquota patronal. Essa é a emenda número 2. Terceiro, discutindo a questão da emenda constitucional 103, que nós não precisamos ter a votação de itens que não tem nada a ver do que aquilo que está sendo colocado a mais do que... só até uns 15 minutos aí, senhor presidente. Obrigado. Do que está já colocado dentro da legislação federal. Então, esse projeto, com todas as informações que já estão colocadas aqui, com todas as informações que toda quinta-feira a gente veio, falou, explicou, informamos, colocamos dados, os dados sempre a gente colocou de maneira pública, transparente, era o mínimo que a gente esperava da Prefeitura, que também fizesse de maneira transparente esse debate. O prefeito não fez esse debate de maneira transparente, não apresentou os estudos que justificam a aplicação de uma alíquota de 14% a partir do salário mínimo, e está fazendo a pior reforma e a mais cruel reforma com os aposentados e pensionistas de São José dos Campos. Próximo orador inscrito para falar no processo, o vereador José Luiz. Não, não precisa de PowerPoint, não. Senhor presidente, boa noite público presente, servidores, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Coloco novamente a minha tristeza de ter que apreciar esse projeto hoje, por aquilo que eu falei, uma véspera de um feriado, nada contra o feriado, cada um faz o que quer do feriado, porém, vai soar muito mal para casa, para a Câmara Municipal de São José dos Campos, votar esse projeto hoje e sair aí todo mundo para seu feriado. Bom, senhor presidente, eu não vou usar PowerPoint aqui, porque, de certa forma, eu teci algumas críticas à Prefeitura por conta de enviar a esta casa PowerPoint. Este projeto, que foi protocolado em dezembro nesta casa, se não fosse os próprios servidores aqui no final do ano, talvez essa matéria, inclusive, já tivesse sido votada, né? Ou seja, uma matéria que ficou quase um ano sendo debatido no Congresso Nacional, no Senado, aqui em São José dos Campos. Se você pegar a linha do tempo, foi protocolado talvez no dia 12 de dezembro, hoje dia 20 de fevereiro, ou seja, 2 meses após, com Natal, com Ano Novo, com festas e tudo mais, 60 dias e a casa já está apreciando essa matéria. Aliás, inclusive, vários vereadores não estão aqui hoje, né, para também ajudar no debate. Então, em menos de 60 dias, a Câmara Municipal de São José dos Campos está apreciando uma matéria de tal envergadura. E não adianta algumas pessoas ficarem bravas, porque contra fatos não existem argumentos. Primeiro, a Prefeitura não encaminhou aos vereadores o estudo necessário. Alguns mandaram informações, mandaram PowerPoint, mas jamais eu iria votar um projeto deste tamanho com PowerPoint.
Não nasci ontem. Aliás, o estudo que está na internet, que todo mundo fala, está lá na internet, há mais de 10 anos é feito pela mesma empresa. É como, servidores, se um médico chegasse para vocês e dissesse o seguinte, ó, vocês estão com uma doença terminal, vocês vão morrer daqui a 30 dias. Qual que é a primeira coisa que você faria? Iria ouvir um segundo médico. Quem me garante que esse estudo está certo? Cadê a contraprova? E, infelizmente, nem a Câmara Municipal fez um estudo para verificar se isso está certo. Analisei as comissões que deram parecer. E eu pergunto, da comissão, quem aqui conhece de cálculo autorial? Quem é especialista nessa matéria para dar parecer? Quem foi? Qual estudo que... me comprove que você tem especialização nessa matéria. É só olhar. Está aqui, ó, eu li tudo. Quem das comissões que conhece dessa matéria? E cadê os estudos e a comprovação, inclusive alertando? Aliás, a gente vai olhando as matérias e vai encontrando... Eu estava olhando a estrutura organizacional do Instituto e, no mínimo, queria alertar ao líder do governo, aos governistas, que essa estrutura, no mínimo, tem um erro de compliance aqui. Como pode o superintendente estar acima do conselho de administração, ou conselho administrativo, como queiram? Nos estudos que estão assinados pelo superintendente, cadê a assinatura também dos conselheiros? Ué, não é para estudar o projeto? Não é para debater? Cadê as assinaturas? Então, faltou-se muito durante esse período, e aí eu não entendo, me desculpe, não adianta ficar bravo comigo, que eu não tenho medo de cara feia, não voltei aqui para essa casa para agradar ninguém, nem a situação do governo, e muito menos a oposição, como já falei aqui. Eu vim aqui para conversar, nesse momento, por exemplo, com os servidores, que eu recebi vários no meu gabinete, sem medo, conversa assim, olho no olho. Por que a prefeitura também não fez um olho no olho com os servidores? Cadê o material que foi produzido especificamente para os servidores, para os pensionistas? Não aconteceu. Não aconteceu. Agora, por que o medo de se debater também com os servidores? Então, senhor presidente, o projeto, ele, na minha avaliação, requer ainda uma série de estudos. Aqui, ó, olhei todas as atas do Conselho Administrativo. Aliás, em algumas atas, inclusive, os conselheiros ficam surpresos com o material que foi enviado para a Câmara. Tipo assim, o material chegou aqui em dezembro, na ata de janeiro, o conselheiro pedindo para ser informado. Ué, mas espera lá, como? O conselheiro pergunta, um mês depois que o projeto está aqui na casa, para o superintendente dar explicações. Então, se faltou diálogo, inclusive com os conselheiros do Instituto, imagine com os servidores e com esta casa. E aí, senhor presidente, o que mais me chateou, fique Vossa Excelência sabendo dessa questão, como manda... Calma, gente, tem bastante tempo para eu falar. Está tranquilo o tempo. Nós temos ainda até meia-noite para ficar aqui. Pode ficar tranquilo. Eu mandei um ofício para o senhor prefeito, né? Conforme manda o figurino, dentro do meu papel constitucional. Eu não cheguei nessa casa de favor. Eu fui votado pelo cidadão. Então, tenho o direito de perguntar, tenho o direito constitucional de falar, e eu mandei um ofício ao senhor prefeito. Me veio uma resposta de quarta série, gente. O quarto escalão respondeu, mais ou menos assim:
Olha, essa informação que o senhor quer, tem que pedir para o Instituto. Ora as bolas, quem que mandou o projeto para essa casa? Foi o Instituto ou foi o prefeito? E veio uma resposta de 4ª série para este vereador. Está aqui, ó. Se alguém quiser ver, a resposta de 4ª série está aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. E aí, eu comecei, lógico, ir atrás de informações, comecei a ouvir os servidores, olhei os estudos que estão na internet, que praticamente não dizem nada, e eu não vi em nenhuma das comissões alguém ou vereador debruçando sobre o tema. Porque, gente, talvez uma das ciências mais complexas que nós temos é o cálculo atorial. Nós deveríamos ter feito aqui nessa casa, talvez, inclusive, para contrapor esse grupo que está há 10 anos fazendo esse estudo lá no Instituto, uma contraprova. Talvez ele dissesse o seguinte: olha, o projeto está certo. Ou está errado. Mas não teve esta contraprova. Então, nós temos que acreditar em um estudo. Em um estudo. É temerário se fazer isso. É temerário. Vamos tocando em frente, então. Além disso tudo, a essência do projeto. Não se diz que nós temos que tratar os iguais, iguais, e os diferentes, diferentes? Aonde esse projeto trata isso, gente? Se colocou todo mundo igual. Como se pode alguém, aliás, eu recebi vários, que com o desconto que virá agora, já mais ou menos está calculando lá, olha, metade, vou ter que cortar metade da água, metade da luz, não vai ter mais feira na minha casa, e o remédio que tomava uma vez ao dia vai ser uma vez por semana. E aí, está tudo bem, está tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Então, a essência desse projeto é injusta, porque ela taxa principalmente os mais pobres e vira as costas para outros problemas. Outra coisa, um dos princípios da administração pública é a publicidade. A prefeitura não saiu do 7º andar, não saiu do castelo para debater com o servidor. Não quis trazer informação ao servidor. E aí o servidor teve que pegar as coisas no ar. Muitas coisas, às vezes, até informações falsas. Por quê? A prefeitura ficou com medo de debater com o servidor. Aliás, eu acho estranho isso. Alguém que quer ser um agente público, quer ser um prefeito, um vereador, um deputado, e tem medo do povo. Eu acho estranho isso. Mas vamos seguindo no projeto. Então, diante de todas essas falhas, diante, inclusive, da falha dessa casa, de não ter pedido um estudo para a contraprova, que as comissões deveriam ter pedido, aliás, não, pelos relatórios, não vi que foi solicitado. Mandou os estudos à prefeitura, daí encheu de PowerPoint aqui, ó. Tem um monte de PowerPoint, um monte. Um monte de PowerPoint. Agora, volto a dizer, aliás, dentro desse relatório de superávit, algumas coisas, está de parabéns a equipe do Instituto, que sabe bem aplicar bem o dinheiro do Instituto. Tem que se parabenizar. Tem um rendimento de quase 22% ao ano, deveria ser contratado, inclusive, pelo Banco Central. Porque duvido que se tenha consiga uma projeção desse tipo. Então, tem coisa boa lá também, tem que se falar.
E, para mim, não tem problema de falar as coisas boas do próprio governo. Porque, repito, não tem compromisso nem com a oposição e nem com o governo. E, para terminar, diria que vocês, diante dessa essência injusta desse projeto, diante da resposta à quarta série do governo, olha, e se alguém quiser saber o que é uma resposta à quarta série, é só pegar o ofício que veio da prefeitura para este vereador. Vai observar ali o que é a quarta série, o que é uma resposta à quarta série. Diante dessa resposta à quarta série, diante desse bando de PowerPoint que não diz nada e só repetem um estudo apenas, que é o estudo do atual grupo que está lá dentro há mais de 10 anos, eu já adianto aqui meu voto. Sou contrário a essa matéria, sou contrário a todas as emendas, porque jamais votaria um processo de tal envergadura. Primeiro, pela falta de informação, pelo espírito antidemocrático que foi colocado nessa matéria, e me entristece nessa noite a forma como nós estamos votando aqui. Uma véspera de feriado, a gente tem que apreciar essa matéria. E depois continuarei falando mais algumas coisas, porque, como se diz, o tempo está acabando. Senhor presidente, não quero atrapalhar o expediente dessa votação. Muito obrigado. Passaremos à discussão do processo. Passaremos à votação do processo. Informo aos vereadores que o processo possui 9 emendas, sendo as emendas número 6, 7 e 8 tiveram suas tramitações rejeitadas em plenário. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam. Mas vereador, não ninguém está recusando, vereador, é que eu falei desde o começo aqui, gostaríamos de respeitar a votação, o regimento interno, eu gostaria que o líder fizesse a caminhação, só isso, vereador, não tem problema. Quem que é o líder do partido? Você não é o líder, Wagner? O caminhamento de votação. Você é o líder, faz o encaminhamento aí, não tem problema. Só isso, não tem problema. Não precisamos brigar por causa disso. O regimento fala que é o líder, o vereador. Mas eu estou seguindo o regimento, vereador. Gostaria que o senhor, por favor. Encaminhamento de votação, o vereador Wagner Balheiro. Alô, oi. Senhor presidente, a primeira emenda é com relação à questão dos pensionistas, onde nós já falamos, inclusive, que não é possível que a gente tenha que fazer em São José dos Campos algo muito além daquilo que está colocado na legislação federal. Então, a questão do gatilho, a questão do 13º e a questão dos pensionistas, nós fizemos uma emenda para retirar todas essas coisas que o projeto do prefeito Felício está tentando tirar de direitos aí dos trabalhadores e aposentados. Então, manter a situação atualmente do jeito que ela está na questão dos pensionistas, manter a questão do gatilho do jeito que está atualmente no texto e também a questão do 13º. Esse é o objetivo da emenda 1, para que a gente continue garantindo esses direitos para todos os servidores. Vereador, nós estamos já no processo de votação.
Em votação, o pedido verbal da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis? Por favor, vereadora. Por favor. Eu não falei no microfone para constar em ata. Solicito que a votação desse projeto tão importante tenha a votação nominal, que os vereadores seja registrado nos anais dessa casa quem votou a favor dos trabalhadores, da ativa, dos aposentados e dos pensionistas. Que cada emenda, que a gente fez 4 emendas que serão votadas, tenha o registro para a eternidade. Em votação, o pedido da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis ao pedido. Portanto, está rejeitado. Vamos passar, então, aqui a emenda número 1. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis à emenda número 1, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Espera aí. Retificando, 4 votos. Retificando. Por favor, eu peço aqui aos vereadores que fiquem atentos à votação. Eu vou repetir. Então, eu gostaria de falar, né? Eu vou pedir aos nobres vereadores que prestem atenção na hora que eu falar e que se manifestem, por favor, tá bom? Novamente. Em votação, a emenda número 1. Vou falar bem devagarinho. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda. Com 5 votos favoráveis à emenda, portanto, a emenda está rejeitada. Justificativa de voto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, essa emenda é bastante importante, porque desde o primeiro dia que nós debatemos o projeto, nós registramos que esse projeto estava mal redigido. Ele tem 3 páginas. Veja o projeto de São Bernardo do Campo, tem 70 páginas. E o de São José deixou essa grande dúvida, que é a dúvida do gatilho do 13º. Por isso que a nossa emenda corrige essa questão, e a gente discutiu isso, é o pedido da categoria, porque os ataques são tantos, isso tem que ficar muito bem claro na emenda. Por isso eu votei favorável à emenda do vereador Wagner Balieiro, da Juliana Fraga e minha emenda, que teve o voto favorável do Zé Luiz e da vereadora Flávia. Em votação, a emenda número 2. Vereadores... Encaminhamento dela. Encaminhamento de votação, o vereador Wagner Balieiro. Somente para dizer que a emenda número 2 trata exatamente da questão da alíquota ser cobrada a partir do teto do INSS. Essa emenda protocolada pela bancada do Partido dos Trabalhadores vem com a intenção de fazer com que os trabalhadores, em especial os aposentados e pensionistas, tenham a contribuição da alíquota somente a partir do teto do INSS, como a gente viu na maioria das cidades. Esse é o objetivo da emenda número 2, alterando o projeto do atual prefeito. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu vejo que a votação de hoje é uma votação importante. Nós temos que ter essa responsabilidade do compromisso que nós temos. E nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. Quero até aqui dizer que não teria nada contra que a votação fosse até nominal. Acho que a gente não tem que ter medo do nosso posicionamento. Agora, está faltando vereador nessa casa. Está faltando vereador no plenário. Eu acho que isso nós não podemos permitir que as coisas continuem assim. Precisa contar os vereadores que estão no plenário. Eu sinto muito, mas é uma clareza isso. Nós não podemos ter medo de se posicionar. Pois não. Eu peço a Vossa Excelência a verificação de presença da sessão de hoje, por favor.
Peço ao vereador Marcão da Academia que faça verificação de presença dos vereadores. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Dr. Elton. Vereador Marcão da Academia. Vereador Wagner Balieiro. Vereador Ciborgue. Vereador José Dimas. Vereador Walter Hayashi. Vereador Lino Bispo. Vereador Zé Luiz. Vereadora Amélia Naomi. Vereador Robertinho da Padaria. Vereador Roberto do Eleven. Vereador Professor Calazans Camargo. Vereadora Juliana Fraga. Vereador Sérgio Camargo. Vereadora Flávia Carvalho. Vereador Valdir Alvarenga. E vereador Dilemando Diede Alvarenga. Continuaremos aqui o processo de votação da emenda. Agora, em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda. Portanto, rejeitada a emenda número 2. Justificativo de voto, a vereadora Amélia Naomi. Alô. A reforma da Previdência de São José dos Campos, como disse o vereador Wagner Balieiro, apresentou todas as cidades, é a pior reforma do Brasil. E nós estamos aqui, o Dória, está aqui a POSP presente, estou com cartaz da POSP, o Dória, se olhar na Folha de São Paulo, até meio-dia estava lá, a proposta do Dória está clarinha, a isenção até o teto do INSS, do PSDB, do Estado de São Paulo, e aqui em São José dos Campos é do salário mínimo. Que isso? Vereadores, vocês estão tirando de quem mais precisa, vocês estão tirando dos trabalhadores que ganham R$3.000, que é lá do DSO, a merendeira, que agora vai ter um desconto de R$290 por mês. Que isso? Isso no mínimo, a bancada do senhor prefeito, já estou encerrando, deveria fazer uma emenda garantindo o que o governador está fazendo. Não tirar dos trabalhadores aposentados para pagar... Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda. Portanto, rejeitado a emenda número 3 e ficando, portanto, prejudicada também a votação da emenda número 5, por se tratar de matéria do mesmo conteúdo, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno. Justificativo de voto, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, essa emenda número 3 é para não homologar e dar um cheque em branco para a reforma da Previdência do Bolsonaro, que coloca os professores numa outra contagem, né? Essa emenda é fundamental, porque nós estamos discutindo a questão local. Então, nós estamos dando cheque em branco para a média salarial, aposentadoria dos nossos funcionários aqui. Esse cheque em branco pode ser o quê? Qual vai ser a média? É a média atual ou a média do primeiro emprego que cada um teve? Porque é isso que diz a lei. Então, como essa lei não é a lei de São Bernardo, que tem 70 artigos, porque a lei de São Bernardo, por exemplo, garante a média. Agora, aqui, se fica a lei federal, a média salarial dos atuais pode ser desde o primeiro emprego, para ficar o salário bem baixo. Então, infelizmente, essa emenda foi rejeitada, mas é um cheque em branco. Em votação, a emenda número 4. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda. Portanto, está rejeitada também a emenda número 4. Em votação, justificativa de votação, a vereadora Amélia Naomi. Vou ficar. A emenda número 4 é para os atuais, porque do jeito que está aqui no texto,
as pessoas que estão, diretora de escolas, OP, monitor, se faltar um dia, perde e as gratificações não serão incorporadas. Então, isso é um absurdo, né? Porque, infelizmente, vai tirar, né, daquelas pessoas que exercem um papel importante, né, na rede para implementar as políticas, né, e a prefeitura está colocando. Se faltar um dia, ela vai perder toda a sua gratificação. Infelizmente, também serve para os funcionários dessa casa. Mas teve aqui o voto da vereadora Juliana Fraga, do vereador Wagner Balieiro, o meu voto, o voto do Zé Luiz, e acho que da Flávia. Então, infelizmente, as professoras, e aqui tem várias professoras e diretoras, digam a elas que, infelizmente, a Câmara Municipal está colocando uma camisa de força, porque se ficar doente, já deu tempo, perde seus vereadora. Em votação, a emenda número 9. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Eu queria só fazer uma colocação, senhor presidente, que está recebendo várias mensagens que não está gravando a sessão, estão cortando a sessão. Isso é uma falta de respeito aos servidores que estão acompanhando a sessão de Câmara hoje. Então, eu gostaria que verificasse isso, porque eu estou recebendo várias mensagens que estão cortando a sessão. Tá bom? Obrigada, senhor presidente. Registrado, vereadora. Justificativo de voto, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, somente para justificar o voto, essa questão da emenda 9, até para explicar para todo mundo o que é essa história da emenda 9. Tem uma emenda que está ampliando de 50% para 70% a questão da pensão. Não é o ideal, não está correto, o correto era ficar a pensão 100% do jeito que está no projeto. Nós vamos votar contra o projeto como um todo, mas nessa questão da emenda, ela é um processo um pouco melhor, mas, porém, continua danoso em relação ao projeto original, né? Tem uma mudança, mas é uma mudança muito aquém daquilo que é necessário para o servidor. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis ao processo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação, o vereador Wagner Balieiro. Como já foi falado aqui várias vezes pela vereadora Amélia, os debates que nós já tivemos nesta casa, o vereador José Luiz, que também colocou muitos questionamentos e informações importantes ali na tribuna. Esse projeto, falta informação, falta dados, mas principalmente falta o respeito com as pessoas que estão vindo aqui todos os dias, nas quintas-feiras, falar e cobrar o direito de ter a sua aposentadoria e sua pensão garantida. É um absurdo o que a gente está votando nessa casa, é uma vergonha. Nós estamos passando aqui, durante esse período todo que eu estive como vereador, passar por uma votação que visa retirar direito das pessoas, diminuir salário de aposentado e diminuir salário de pensionista. Isso sem ter a necessidade de acontecer. Com os exemplos que foram colocados, com a discussão da emenda constitucional 103, é uma situação que a gente não precisava estar fazendo acontecer nesta casa. Por isso, a orientação aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores é de votar contra esse projeto, que é a reforma do Felício, a pior do Brasil. Com a palavra, justificativo de voto, o vereador José Luiz. Senhor presidente, eu queria fazer um encaminhamento também e complementar aqui a base do governo que está presente aqui. Eu acho que é isso aí, vereador tem que ter posicionamento mesmo. Parabéns para vocês que estão aí votando, estão aqui, parabéns. Eu acho que é assim que a gente vive a democracia. Agora, da minha parte, senhor presidente, eu quero deixar bem claro o que eu falei. Primeiro, o projeto falta informações, desde lá de quando foi protocolado nessa casa. Para comigo, faltou, inclusive, o princípio da educação do governo de mandar uma resposta, no mínimo, mais de alto nível. E terceiro, o processo, a essência é injusta. Poderia ficar aqui quase uma hora mostrando injustiças, ponto a ponto, de 2.000, de 3.000, de servidores que vão sofrer. Porém, quero deixar bem claro, o PSD, o vereador Zé Luiz Nunes, vota contra esse processo. Feito o encaminhamento de votação dos vereadores, portanto, em votação o processo. Vereadores favoráveis ao processo, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 5 votos contrários ao processo, senhor presidente. Portanto, está aprovado o processo.
Justificativa de voto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu lamento, tem vários vereadores aqui que teve voto dos servidores públicos. Nós vamos ter vários servidores públicos que não acreditam que isso está acontecendo, vai chegar no mês de junho e maio, a família vai ficar chocada com essa situação toda. Vocês estão tirando o remédio, o dinheiro que eles gastam para pagar o remédio, porque hoje não tem mais o FAME, infelizmente. E eu estou aqui reafirmando, vocês deveriam batalhar pelo menos pela reforma do Dória, porque a reforma do Dória coloca o teto. Vocês, infelizmente, abriram mão. Avisei os guardas municipais que estão aqui hoje, que na proposta do Dória, os guardas, se morrerem em serviço, a pensão é 100%. Se vocês morrerem em serviço, a pensão é 50%. Então, infelizmente, esta é a pior reforma, porque nenhuma sugestão que foi apontada aqui, conclua, que vereadora. Outras cidades apontaram, vocês acataram. Infelizmente, porque para pagar essa ponte estaiada, que é o... Com a palavra, vereador Juvenil Silvério. Justificativo de votação, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só parabenizar aos vereadores da bancada de sustentação por uma razão muito simples, né? É uma questão de responsabilidade o que fizemos aqui hoje. O Instituto, ele já vem sofrendo há muito tempo a necessidade de aportes. E para que houvesse uma segurança para as futuras gerações, nós fizemos em 2017 uma adequação na lei. E agora, por conta do regime e da lei votada em Brasília, nós também tivemos que fazer isso, e até 31 de julho, porém fizemos agora. Agora, não será, eu conversava há pouco com o vereador, meu colega, não será somente essas atitudes, vereador Walter. Nós estamos cuidando aqui do futuro das aposentadorias de todos os servidores, não somente os atuais, de todos os servidores. Portanto, há de se pensar, tem o grupo 1, tem o grupo 1, tem o grupo 2, e o nosso pensamento, e a nossa visão nesse momento, e a votação que fizemos aqui, é pensando em Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Justificativo de votação, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, deixando as... Posso falar, senhor presidente? É direito iguais para todos. Por favor, senhor presidente, vou ser rápido no gatilho, mas a responsabilidade que o vereador Juvenil Silvério citou é essa responsabilidade que nós, como vereadores, temos que ter. E o executivo também. Dizer que é uma mentira que está sendo pregada, isso aí é uma falta de respeito e de estudo do que foi feito. Calculatorial, vereador do PSD, é feito por uma empresa lá no Instituto. Se no passado não teve esse estudo, a culpa não é dos vereadores. Os vereadores acompanham todas as dúvidas que foram aparecendo, foram tiradas ao longo do tempo. Então, esse processo ficou na casa desde o dia 12 de dezembro. Então, os vereadores tiveram tempo suficiente de analisar e buscar, inclusive, informações em outros meios, como eu fiz. Então, teve o Natal, teve o Ano Novo, teve o recesso, mas nós estávamos, sim. Você dizer que ninguém estudou... Conclua, vereador. Não, agora, senhor presidente, só encerrando aqui, é necessário fazer... Por que é necessário fazer? Porque esqueceram do rombo que o PT deixou no Instituto. Pelo amor de Deus. Com a palavra, o vereador Lino... Desculpa, vereador. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui também, justificando o meu voto, dizer o seguinte, que é muito fácil você hoje ter um discurso de defesa, como fizeram aqui, sem pensar no futuro do Instituto. Hoje, nós temos pessoas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que não receberam o 13º de 2018. Por falta de responsabilidade de quem rege o Instituto do Servidor. Aqui, pode ser que o remédio esteja amargo agora, mas ele é para a saúde do Instituto. Aí vem a nossa responsabilidade. É muito simples você dizer, estou do lado do servidor hoje, sem pensar que esse instituto, ele precisa manter todo o grupo dos servidores.
Então, tem algumas situações que prejudicam alguns. Infelizmente, nós não podemos corrigir isso. Se pudéssemos, corrigiríamos. Mas é responsabilidade que a gente tem com essa questão. E se alguém está dizendo aqui que quer defender o servidor, não defendesse o kit escolar lá no primeiro ano de governo, que foi uma vergonha para a nossa cidade. Com a palavra ao vereador José Luiz. Senhor presidente, eu queria me dirigir ao vereador que me citou nominalmente aqui, me apontou, cuide do teu quadrado que eu cuido do meu. Se eu falei que eu estudei, eu estudei. E o que eu falei aqui eu não retiro. Então você não retire, não coloque em minha boca palavras que eu não falei. Cuide do seu quadrado que eu cuido do meu. Estude, use suas fontes que eu estudo na minha. Você cuide do seu quadrado. Eu tenho o direito constitucional de falar o que eu quiser. Cuide do seu quadrado. Senhor presidente, volto a frisar, votei contra esse projeto porque é um projeto de essência, de falta de justiça social e de falta de informação. E volto a dizer, cuide do seu quadrado, Vossa Excelência. Pode bater palma para mim. Justificativo de votação, a vereadora Juliana Fraga. Bom, como servidora municipal, eu realmente estou assim decepcionada, desolada, porque por mais blá 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 e justificativa que tentem dar, né, não tem justificativa. Estão tirando das pessoas que mais precisam, estão tirando da dona Rita, SG, que já trabalhou 33 anos, e tantas donas Ritas que tiveram e conversaram conosco, 33 anos contribuindo, e esse dinheiro que tiraram dela vai fazer falta, né? Esse dinheiro vai fazer falta. Então, assim, realmente eu me envergonho de algumas situações aqui, de algumas falas de vereador. E quero aqui convidar os servidores. Tire 14 do Felício. Tire 14 votos. Se cada servidor, nós somos 12 mil servidores ao todo, se cada servidor conversar com 14 pessoas, são 168 mil votos. 168 mil votos. Nós temos que fazer a nossa parte, vamos juntos mudar essa situação também, porque é uma vergonha que fizeram conosco. Justificativo de votação, o vereador Wagner Balheiro. Lembrem sempre, toda vez que o PSDB assume, aparece em reforma para mexer com o servidor. Sempre aparece. Diminui a alíquota patronal, diminui a alíquota patronal. Tem várias legislações aqui. Quando diminui a alíquota patronal de 20% para 10%, para 18,67%. Como faz a reforma agora? É sempre com eles. Assim, como eles ficam falando aqui, é por causa da legislação federal. Quem votou favorável à legislação federal? Foi o partido do PSDB. Quem foi relator dos projetos lá no governo federal? Foi o PSDB. Quem foi o secretário de Previdência? PSDB. Sempre foram eles. O deputado federal aqui de São José queria ser relator de todas as maneiras da reforma da Previdência. Sempre foram eles que toda hora que assumem, fazem o projeto sempre de tirar dos pequenos dos menores, porque tem uma política ideológica por trás, uma política pró-mercado, uma política de tirar do trabalhador. Haja vista aí, reforma trabalhista, reforma previdenciária e agora essa questão do servidor. Sempre retiram direito dos trabalhadores. Vereador. Essa é a meta desse partido. Justificativo de votação, o vereador José Dimas. Senhor presidente, nós da base que sustenta o projeto do prefeito Felício Ramute, nós debatemos, estudamos, eu pessoalmente me dediquei horas e horas sobre este projeto de lei. Aliás, não é uma reforma do Felício, não é uma reforma da Previdência do Felício, é do Bolsonaro. Essa reforma é do Bolsonaro. E a isenção, nós queríamos que a isenção fosse realmente aprovada, mas não dá. No começo do Instituto, talvez a isenção pudesse realmente, porque tinha uma folga financeira, mas em 98, e depois no grande expediente eu vou explicar lei por lei, em 98, políticos de plantão não quiseram fazer retirada da isenção e foram empurrando com a barriga. Se fosse todos, como diz a lei, 13% para quem trabalha e 13% para os aposentados, não teríamos dificuldade nenhuma, apenas 1%. Do jeito que está, foi muito difícil, porque alguém lá atrás não quis deixar de ter a isenção. Então, essa é a grande dificuldade. Depois, no grande expediente, em 98... Conclua, vereador. Só para concluir, o vereador disse que não teve informação, mas ele foi comigo lá e o Melo deu todas as explicações, juntamente com o assessor da vereadora Flávia Carvalho, o doutor
doutor Adriano. Todas as informações foram dadas. Obrigado. Gostaria de comunicar ao senhor vereador que esse processo já se encontra encerrado. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo. Retificando, então, em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador José Luiz, ao processo 579/2020. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passamos agora aos oradores inscritos para falar no grande expediente. Primeiro orador, vereador Wagner. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura da emenda. Emenda número 1, de autoria do vereador Zé Luiz, ao processo número 579/2020. Projeto de lei número 14/2020. Autoria do vereador Zé Luiz. Denomina a área verde localizada entre a Avenida Cidade Jardim, Rua José Otávio Franco Bittencourt e Rua Orlando Marciano Leite, no bairro do Bosque dos Eucaliptos, de área verde João Fernandes Azevedo. Comissão Justiça, rito ordinário. Somente. Inscrito para falar no grande expediente, com tempo de 25 minutos, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que está aqui hoje presente e que, infelizmente, acabou de ver uma cena lamentável, uma triste votação, na verdade, que nós tivemos nesta casa, com a votação de um projeto que, de longe, ele é o pior do Brasil, e isso não tenho nenhuma dúvida em relação a qualquer comparativo que a gente faça com outros governos estaduais, governos municipais. Reforma de Felício, a pior reforma do Brasil, a mais cruel com aposentados e pensionistas que nós tivemos, num instituto que eu acho que você pode colocar qualquer discussão de número, qualquer discussão técnica, mas eu duvido que o Instituto de São José dos Campos, o Instituto de Previdência de São José dos Campos, seja o pior do Brasil para ter também a pior reforma, como teve no caso aqui. Então, é lamentável essa votação e esse projeto, principalmente, que é um projeto extremamente danoso para o servidor, para pensionista, para aposentado, vai mexer com gente que tem necessidade de comprar remédio, de pagar conta, que vai ter desconto de salário. Daqui a 2, 3 meses, vai olhar ali dentro do seu olerite e vai ver, né, diminuição de salário. Diminuição de salário. Muito triste uma votação como essa, que penalizou principalmente os que ganham menos, os menores, assim como muitas outras votações que andam acontecendo aqui na Câmara. As coisas parecem que estão sendo invertidas, e sempre penalizando as pessoas mais simples, os salários mais baixos, que sofrem com esse tipo de coisa. A gente já tinha apresentado aqui várias vezes a questão do comparativo com outras cidades, com outras situações, mas eu queria apresentar mais um slide, que é com relação à questão da contribuição da Prefeitura junto ao Instituto. Porque até o líder de governo colocou aqui a questão de 1998, e provavelmente deve ter muita coisa daquela legislação de 98 que faz trazer problemas até hoje. Eu fiz uma estimativa, o valor pode estar diferente, mas com certeza é uma estimativa bem conservadora, mostrando que o quanto que representa as legislações, as mudanças de leis que aconteceram ao longo de anos nesta casa, diminuindo contribuição patronal da Prefeitura em relação ao Instituto. Com certeza, se não tivesse feito essas mudanças, a situação do Instituto também seria muito diferente, mas muito diferente mesmo.
A lei do Instituto, a Lei 4220, deu até trabalho para pegar a lei original, para descobrir a alíquota original que estava na época, porque ela já teve tanta mudança. Em 1992, quando foi criado o Instituto de Previdência, aí é a cópia original da lei, ela colocava que no primeiro ano seria 20% em 92, depois no segundo ano 22%, terceiro ano 24% e a partir do quarto ano 26%. Ou seja, lá em 1996, 97, nós tínhamos uma contribuição patronal de 26%. 26% no Instituto. O que aconteceu? Em 98, veio um debate para esta Casa de Leis, querendo diminuir a contribuição patronal de 26%. Na época teve até um movimento dos servidores, está aqui, olha, vários servidores assinando, nós abaixo-assinados, funcionários públicos, se refere ao repasse feito pela Prefeitura de 26% para 10%, ou seja, teve um movimento, na época, já alertando para que não tivesse essa mudança de diminuição da alíquota patronal. Até, inclusive, teve vereador aqui que estava na época, vereador até que apoia a base do prefeito, que votou contra esse projeto. Engraçado que mudou de opinião nessa de hoje. Mas depois de todo aquele debate, veio esse projeto, que foi aprovado na época, que fez o quê? Diminuiu de 26% durante 3 meses, em 98, para 20%, depois, durante 1 ano e meio, de 26% para 10%, e a partir do ano 2000, de 26% para 20%. Eu não tenho os dados exatamente daquela época da quantidade de servidores, mas eu não tenho praticamente nenhuma dúvida que tinha mais servidores naquela época do que o que tem hoje, comparando com o Grupo 1 da Prefeitura. O Grupo 1 da Prefeitura, com base na arrecadação, quantidade de servidores do Grupo 1, eu fiz um comparativo, levando lá para aquela época de 1998. Pode estar errado, para cima ou para baixo, ou para menos, em alguma situação, mas ela serve como parâmetro para ver o tamanho da dimensão que foi essa redução. Quando houve a diminuição de 10%, é uma estimativa, tá? Comparando com meses atuais, com valores da época e tal, só esses 3 meses, em 98, a Prefeitura deixou de repassar para o Instituto, 3 meses, 6,5 milhões de reais. 3 meses, quando baixou de 26% para 20%. Quando fez de janeiro de 99 a julho de 2000, e baixou de 26% para 10%, a estimativa é em torno de 100 milhões de reais, a menos que a Prefeitura deixou de contribuir para o Instituto de cota patronal, numa época que já era 26% e houve uma votação aqui que diminuiu esse valor. Depois de julho de 2000 a setembro de 2005, com as 68 contribuições, aí colocando a parte patronal, inclusive, do 13º, se tivesse feito com 26%, teria pelo menos 150 milhões de reais a mais no Instituto. Ou seja, de 98 até 2005, com todas as sucessivas diminuições de contribuição patronal, para 20%, para 10%, milhões e milhões de reais a Prefeitura não colocou dentro do Instituto de Previdência. Quando chegou em setembro de 2005, o que aconteceu? Ao invés da Prefeitura voltar para 26%, conforme era a legislação que criou o Instituto em 1992, veio um outro projeto de lei para esta casa, em 2005. E o que foi colocado nesse projeto de lei de 2005? Diminuir de novo a contribuição patronal. Diminuir de 20% para 18,67%. Ou seja, tirando mais dinheiro da contribuição patronal do Instituto. Então, a partir de 2005, teve 56 contribuições de 2005 até 2009, que ficaram sem ter a contribuição de valor de 26%, que é a contribuição atual agora, 26%. Representa, estimado, mais 150 milhões só desse período, porque mês a mês, 4, 5 milhões a menos de repasses da Prefeitura.
Somando de 98 até 2009, dá essa conta aqui, ó. Mais de 400 milhões de reais, 400 milhões de reais que a Prefeitura deixou de repassar para o Instituto por legislações que diminuíram a contribuição patronal, de uma legislação que já existia e que não poderiam ter sido modificadas, e que faz hoje, por causa dessas mudanças, quererem colocar a conta no aposentado e na pensionista, uma crueldade sem tamanho. Gostaria agora de repassar a palavra para a vereadora Amélia. Alô, eu estou interrompendo o Wagner, porque eu, a vereadora Juliana Fraga, em nome do Partido dos Trabalhadores, íamos falar com os servidores. Mas, infelizmente, os guardas municipais, que não vão ter nem a reforma do Dória, infelizmente, não abriu a porta para nós subirmos aí. Então, nós estamos aqui embaixo, não podendo falar com vocês aí, porque agora, segundo o presidente, quem está no comando de liberar as portarias da Câmara não é a Câmara, mas, assim, a Guarda Municipal. Aí eu quero até ler o artigo do Dória, que dá para eles, o artigo 18, que o artigo 18 diz se o ex-companheiro e companheira cujo benefício vai ser, assim, óbito, 100%. E aqui é 50%. Então, infelizmente, quero aqui dizer para vocês, é importante o que o Wagner está falando, mas a gente ia, junto com a Juliana, nos representar, mas a gente põe aqui de não novo, né? deixaram a gente subir para falar com o servidor público. Eu queria aqui, então, Wagner, só para dizer aqui também... Vereadora, eu quero só falar uma coisa para você, Pode Vossa Excelência. falar. A senhora já foi presidente dessa Já casa? fui e eu quero subir. Então, vereadora... Não, aqui não tem nenhuma... Vereadora, por favor, não vamos querer tumultuar o ambiente, tá? A senhora já foi presidente dessa casa, então não vamos misturar as coisas, vereadora. Eu tenho o compromisso e a obrigação de zelar pela segurança de todos aqui. Então não vamos começar a criar conflito. Por favor, vamos respeitar. Se a senhora quer fazer média, faça depois que a senhora estiver na casa da senhora. Aqui não vai fazer. Enquanto eu estiver aqui, não vai fazer. Eu tenho que zelar e cuidar da segurança das pessoas dessa casa. Não vamos fazer graça aqui. Por favor, continua o vereador Wagner. Com a palavra, a vereadora Amélia. Alô, eu tenho o direito de subir. Aqui esse movimento é A senhora quer tumultuar o ambiente. A senhora não vai tumultuar o ambiente aqui, vereador. Não vai tumultuar, vereador. Respeita, por favor. Quero que a senhora respeite. Não vai tumultuar. Segue, vereador Wagner Balheiro. Então, senhor presidente... Está com brincadeira agora? Quer fazer graça? Colocando aqui, novamente, a discussão, já que colocou a discussão da estadual, apresentar aqui para vocês. A questão da reforma do Estado é essa aqui. Não estou aqui defendendo a reforma estadual, não, viu, gente? Porque a reforma estadual, daqui a pouco, depois que aprovar lá, ela vem pesadamente em cima do servidor da ativa também. Vai trazer problema para o servidor da ativa, vai trazer problema para o servidor que entrou na prefeitura depois de 2003, muita modificação, principalmente para professoras e professores, a partir da legislação do Estado, que é uma legislação cruel também com o funcionalismo público. Agora, aqui está muito claro, no projeto de lei complementar 80 lá do governo do Estado, o artigo 9º, coloca que o 14% é somente acima do teto do INSS, para aposentados e pensionistas, somente acima do teto do INSS. E ali também, no artigo 8º, coloca que a contribuição patronal vai aumentar para 28%, para manter a relação 2:1. Estou dizendo isso porque naqueles slides que a gente apresentou anteriormente, mostra o que acontece toda vez que a prefeitura não faz a parte dela com relação à contribuição patronal. Quando ela diminuiu a contribuição patronal, quando ela criou uma série de situações que diminuíram repasses por Instituto, causando o problema que nós temos hoje no Instituto. E agora, novamente, numa votação como essa, não colocou o aumento da contribuição patronal, como a gente tem visto em várias cidades e inclusive no estado de São Paulo. É fundamental a gente olhar essa situação, porque senão daqui a pouco vem de novo a história que tem que fazer outra reforma, que tem que fazer outras discussões, querendo tirar de quem já não tem, ou tirar aquilo que já é direito de todos os aposentados e pensionistas do nosso município. Aliás, uma reforma
mal feita e prejudicial, principalmente para os que ganham menos, e que ainda vai fazer vir aqui para esta casa pelo menos mais 2 projetos de lei discutindo reforma em pouco tempo, desde a discussão da reforma da Previdência Complementar e a discussão da própria reforma com relação à questão da idade, que eu espero que esse prefeito tenha coragem de vir trazer um projeto que possa, pelo menos, tornar o projeto diferente daquilo que foi votado no Estado. Porque se votar a PEC paralela no Congresso Nacional, que está lá na Câmara dos Deputados, e vai ter deputado da cidade que vai votar isso, dependendo de como for votada a PEC paralela no Congresso, a reforma do Estado vem automático aqui para o servidor e servidora do município de São José. E isso é uma situação que a gente precisa acompanhar de perto, porque vai mexer no tempo de aposentadoria, vai mexer na questão dos salários, vai mexer no modelo de contribuição, vai fazer uma série de outras mudanças, mas com sempre uma situação em comum em todos esses projetos, sempre penalizando, sempre tirando, sempre prejudicando, que é a lógica desse modelo pró-mercado que eles estão fazendo direto no nosso país. O nosso país que tem um desgoverno, governo federal que é um desgoverno, um despreparado, um destemperado, mas que tem na pauta econômica a mesma linha de atuação que tem o prefeito e o partido do prefeito a nível nacional, a nível estadual e no nível municipal. Lamento que nós tenhamos, num debate como esse, votado dessa maneira e votado com um sistema que coloca aqui em São José dos Campos o pior e mais cruel sistema de previdência para os aposentados e pensionistas no país. No país. Podem comparar com qualquer outro lugar. Eu faço o desafio aqui, se vocês acharem algum lugar que tem um sistema pior que o sistema que foi implantado a partir da votação que foi colocada nesta Casa de Leis. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Então, Wagner, vereador Wagner, eu queria, assim, como servidora, falar e deixar bem claro aqui, porque a gente escuta tanta coisa, né? Tentam nos desqualificar de toda maneira e jogar a população contra a gente. Então, deixar bem claro para aqueles que falam que nós somos privilegiados, somos parasitas, né? Porque a gente tem escutado isso. É a maneira clara de nos desqualificar, né? E só aquele, né? Só quem trabalha, fizemos concurso, passamos no concurso, estudamos, continuamos estudando enquanto trabalhamos. E eu sei, tenho certeza que fazemos o melhor diante daquilo que nos é proporcionado, né? Daquilo que nos é dado. E só que a gente escuta. E, geralmente, quem fala isso, e eu escuto, às vezes, assim, os rumores falando isso, são pessoas que não são servidoras, são pessoas que estão por um mandato, por uma gestão, por um tempo, e que não têm noção do que é um servidor. Não tem noção. Inclusive, essas pessoas não têm noção do que é um servidor e também não têm noção do que acontece na própria cidade que administra. Então, eu tinha muito mais coisa para falar, mas o Wagner vai terminar a sua fala. Realmente estou, assim, decepcionada. A gente entregou um panfleto para vocês aí. Eu acho que vale a pena a gente se juntar, sim, para dar uma resposta ao prefeito, uma resposta dos servidores, da força que nós temos para mudar uma eleição. Né? A gente não se atenta, mas nós somos mais de 12 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. Se cair pela metade, somos 6 mil e ainda fazemos um estrago. Vai para 84 mil votos se a gente tirar 14. Assim como tiraram de nós, estão tirando de nós. Se tirarmos 14, vamos conversar com a nossa família, com o nosso vizinho, com os nossos amigos, que a gente faz sim e mostra a força do servidor de São José dos Campos. E nos respeite, né? Porque esse ano, só esse ano, esse mandato do prefeito do PSDB, foi mexido com FAME, foi mexido com o Probezem, foi mexido agora com a Previdência e vem mais, como disse o líder do governo. Vem muito mais mexer conosco. Então, a gente tem que dar uma resposta à altura. A gente tem que dar uma resposta de como somos servidores e como somos temos que ser valorizados, porque nós trabalhamos por essa cidade e não é por um mandato, não. Nós trabalhamos 30, 25, 40 anos por São José. Então, temos que dar uma resposta. Obrigado, vereadora Juliana Fraga. Lembrando, novamente aqui, que nós estamos falando de servidores aposentados e pensionistas, cuja grande maioria, mais de 60%, recebe até o teto do INSS.
Isso está nos números que são públicos para todo mundo, e todo mundo sabia que a maioria dos servidores recebe igual qualquer trabalhador do INSS. Esses dias tinha uma pessoa até questionando, mas o trabalhador do INSS paga alguma coisa de alíquota? Não, não paga. E aqui está sendo colocada uma alíquota para aposentado e pensionistas que ganham menos que o teto do INSS. Falando dessa história de boato, não poderia deixar de lembrar aqui que aqueles boatos, aquela coisa de Marajá, aquelas palhaçadas todas, aquelas mentiradas todas que ficaram fazendo na rede social, entramos na justiça, a justiça já cortou, cancelou, e a gente vai achar quem ficou fazendo desinformação, mentira e arte aí para tentar desqualificar o trabalho nosso, que foi de fazer a defesa dos aposentados, pensionistas e dos trabalhadores, porque nós estamos aqui com muita clareza no que a gente está defendendo. Independente do estudo que veio, ou do estudo que deixou de vir, aliás, estudo que veio que não veio, né? Eles só colocaram aquilo que já estava na internet. Colocar o que está na internet eu sei ver. Aliás, se for para colocar o que está na internet, tem os dados nossos e tem os dados de um monte de cidade aqui que era para justificar justamente ter um projeto diferente. Então, se for para colocar aquilo que estava na internet, já tinha que ser contra. Agora, independente do que viesse de documento, a gente tem que ter princípio. E um princípio muito claro, um princípio de justiça social. Quem tem menos, paga menos. Quem tem mais, paga mais. Isso é um princípio cristão, inclusive. Um princípio que a gente precisa levar para a nossa caminhada de vida. Aqui nesta casa estão fazendo por várias vezes votações ao contrário. Quem tem mais, paga menos. Quem tem menos, paga mais. É tudo ao contrário. Robin Hood ao contrário. É isso que tem acontecido. Então, dizer aí a todos os aposentados, pensionistas que estão aqui e trabalhadores da ativa, que também tem bastante trabalhador da ativa que está presente aqui. Essa luta ela não pode parar, tanto por causa das outras legislações que podem vir para acontecer aqui, legislação federal, legislação estadual, os outros projetos que virão para esta Casa de Leis discutindo a questão do servidor, mas, principalmente, nós precisamos ter dentro de cada servidor e servidora, um espírito de lutar para que esses direitos não sejam e não continuem sendo retirados, como estão acontecendo na noite de hoje. Infelizmente, com tanto documento, com tanta informação aqui, nós tivemos uma derrota na votação, mas nós vamos tentar os caminhos jurídicos, tentar os caminhos judiciais possíveis, tentar os caminhos junto com o sindicato, tentar os caminhos junto com os grupos de aposentados que estão organizados e debatendo esse assunto, para que a gente possa restabelecer uma justiça aqui nessa casa. Uma justiça que é o direito de vocês, que trabalharam 20, 30, 40 anos, que conheciam uma regra, que aposentaram numa determinada regra e mudam a regra do jogo no meio do caminho. Isso não pode acontecer, porque isso afeta a vida de pessoas. E nisso daí eu tenho clareza de lado. Eu não mudo de lado em nenhuma discussão como essa aí. Posso falar isso durante todo o período que eu tive enquanto vereador aqui, por qualquer votação que eu fiz nessa Casa de Leis, que quando teve discussão de preservar direito de trabalhador, direito de previdência de trabalhador, nós estivemos sempre do lado do trabalhador e vamos continuar até virar essa injustiça que fizeram com vocês hoje. Próximo orador inscrito para falar, com tempo de 25 minutos, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. Primeiro, eu quero dizer aos colegas que me antecederam que me admira muito quando vem a esses microfones candidatos, né, e querem fazer palanque com as coisas sérias. Porque é palanque. Nada mais que isso, é palanque. Porque, vejam, eles, onde passam, por onde eles passam, por onde o governo deste partido passa, a cidade, o Estado, o país sofre, o povo sofre. Aí ele vem falar, eu não sei com qual visão maluca que esse povo tem, vem falar dos nossos gestores. Os nossos gestores, quando tomam atitude, é com responsabilidade. Os nossos gestores, quando tomam atitude, é olhando o futuro
do Brasil, do Estado, da cidade onde vive. E quando nós saímos do governo, deixamos superávit no governo. Ao contrário dessas pessoas que, quando estão no governo, ao contrário dessas pessoas que, por onde passam, é só rolo, confusão e coisa estranha. Então, é preciso ter muita cara de pau para vir nesse microfone, nessa tribuna Álvaro Gonçalves, de grande memória nessa cidade, para falar tamanha besteira. E olha, fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, apresenta números incorretos, é tão verdadeiro que falam tanta bobagem, que quando vão procurar a justiça derruba liminares, ou a justiça também é política, ou a justiça também analisa sobre o prisma eleitoral. Que isso? Então, este governo que está aqui hoje, na cidade, não cuida da cidade, e quando eu falo cuidar da cidade, é cuidar de todas as situações da cidade, é cuidar de todos os setores da cidade, é cuidar de todos os cidadãos da cidade. Não temos o olhar, não temos o governo pautado em períodos eleitorais. A situação é séria, a situação é complicada, tem que se tomar medidas que muitas vezes, vereador, muitas vezes, como disse aqui o colega anteriormente, é amargo. Sim, é amargo. São medidas que vão, muitas vezes, deixar marcas, mas é necessário, porque nós temos um compromisso com a cidade de São José dos Campos. O prefeito Felício, quando foi eleito, ele foi eleito com essa primícia de cuidar dos cidadãos de São José dos Campos, cuidar para que haja para os servidores, ao contrário do PT, que em 2016 estava até mesmo arriscado a não pagar o 13º, a não pagar a folha de pagamento. Aí vem o governo da gestão Felício, põe a casa em ordem, um ano de 2017 inteiro, põe a casa em ordem, cuida das finanças e faz novos investimentos. É um governo sério, comprometido com as coisas da cidade, e não com esses que vêm aqui com pautas eleitoreiras, que só faz firula e não vai de verdade na ferida, porque a cidade somos todos nós. A cidade se faz com a prefeitura, se faz com o comerciante, se faz com o estudante, se faz com todas as pessoas. Nós somos todos corresponsáveis por essa cidade, nós temos obrigação. Então eu quero parabenizar aqui aos técnicos da prefeitura que fizeram esse projeto. Eu quero parabenizar a coragem do prefeito Felício de que, independente do momento que é um ano eleitoral, ele teve a coragem de colocar o projeto de lei, porque é assim que faz um gestor público, um gestor que olha para frente, um gestor que cuidou do salário dos servidores religiosamente, todo dia 15, todo dia 30, e muitas vezes pagou ainda adiantado. O 13º no ano passado, por exemplo, foi pago adiantado, porque boa gestão. Sem contar, obviamente, as inúmeras benfeitorias feitas durante o período e por todos os lugares da cidade. Basta olhar, por exemplo, os mais diversos concursos públicos que foram feitos, voltando a cidade a respirar, as pessoas tendo vontade novamente de morar em São José dos Campos, sendo felizes aqui em São José dos Campos. Então, é diferente. O jeito de fazer política, o jeito de cuidar da cidade, quando você faz política pensando na cidade, nas pessoas, no benefício que a sua política pode fazer para as pessoas, é diferente. Agora, quando você olha com o olhar de candidato, e olha, nobre assessor do governo, quando eu falo de candidato, muitos são candidatos a prefeito esse ano, muitos. Mas eu duvido que alguém tenha a postura
de candidato como tem o Felício. Ele sim quer cuidar da cidade. Outros fazem a campanha pensando na eleição de 22. É o olhar, é o passo, é o pé em 20 e o olhar em 22. Totalmente eleitoreiro, sem nenhum compromisso. O prefeito Felício não. Ele governa para a cidade. Ele governa para as pessoas. Ele governa para onde tem que governar e não tem medo de cara feia. Não tem medo de enfrentar ninguém nas ruas, como nós também não temos. Nós fazemos política para as pessoas, pensando nas pessoas, independente de período eleitoral. Diferentemente, obviamente, de algumas pessoas que por aqui vieram. Então, o PT, que vem aqui no microfone e fala da gestão do PSDB, nós deixamos superávit, nós deixamos benefícios, nós não temos escândalos, não temos kit escolar para responder, nós não temos problemas na justiça, não tem nada disso. Nós temos boa gestão e aprovado pela população. Presidente, é o que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar. Está encerrada a presente sessão.